Olá, pessoal. Estes são os exemplos do termo tempestade de ideias que mencionei no vídeo anterior. Como disse, o importante é fazer um esquema, colocando no centro a ideia principal que você já pensou para o seu TCC. No primeiro exemplo, eu coloquei sobre alfabetização e aí direcionei 4 subtemas, como acompanhamos na tela. Então, primeiro, a ideia de alfabetização e tecnologia, e depois 4 subtemas, que aqui eu coloquei computador, educação virtual, aprendizagem e escritura e leitura. É claro que você pode fazer mais subtemas, isso aqui é só um protótipo para que possamos acompanhar quanto ao vídeo, certo? Bom, então, como podemos ver, ou como você pode ver, no centro eu coloquei o assunto principal, que é alfabetização e tecnologia. Que aí, quando eu penso em alfabetização e tecnologia, logo eu tenho uma ideia, as ideias fáticas que vêm na minha cabeça. A primeira seria sobre computador, né, porque se trata de tecnologia. Depois viria sobre essa aprendizagem, que tem a ver com a ideia de alfabetização, e a educação virtual, juntando a ideia do computador e a aprendizagem. E, é claro, se tem educação virtual, trabalha-se essa ideia da escritura e leitura. Essa é a primeira etapa referente ao termo tempestade de ideias. A segunda etapa é que eu também já mencionei no vídeo anterior, que seria o planejamento de ideias. Esse planejamento de ideias separo em 3 itens: o que sei, minhas dúvidas e minhas suposições. O que eu sei sobre o tema voltado para alfabetização e tecnologia? Primeiro, claro que vem aí o meu conhecimento fático, que é o meu conhecimento prévio. Os livros virtuais, então o que eu sei sobre alfabetização e suas tecnologias. Então, eu sei que tem livros virtuais. E aí, qual seria a minha dúvida sobre esses livros virtuais? Como são usados os recursos pedagógicos, né, que no caso são limitados. Então, essa é a minha dúvida. Será que os recursos pedagógicos desses livros virtuais atendem a todos, ou só uma minoria, ou só um determinado grupo? Então, as minhas sugestões, ou uma sugestão, seria que cada vez mais os recursos tecnológicos são inovadores para a sala de aula, para uma determinada alfabetização. Outra ideia que eu tenho, do que eu sei, seria educação à distância. Então, o que seria? Será que esse ensino à distância ele é eficaz naquilo que é oferecido para o aluno, aquilo que é oferecido para a criança, se tratando da alfabetização? E aí, claro, minhas suposições, a educação virtual será a do futuro? Sim ou não? Ou como que eu poderia fazer essas suposições? Sim. Bom, outra ideia seria o que eu sei: jogos educativos, uso da tecnologia em sala de aula, formação pedagógica e tecnologia facilitadora do aprendizado. Ou seja, todas essas ideias do que eu sei vêm de um conhecimento prévio do meu próprio assunto, do tema que eu vou abordar no meu TCC. E aí, dessa ideia do que eu sei, eu transformo nas minhas dúvidas, né, todos os problemas que eu vou encontrar nesse conhecimento prévio, e depois faço as minhas hipóteses. Então, assim, é bem simples e é bem prático fazer esse planejamento quanto ao estudo, o planejamento dessas ideias. Bom, outra ideia, outro exemplo que eu falei que traria para vocês é sobre marketing ambiental. Esse marketing ambiental eu posso usar o seguinte: sobre meio ambiente, né, claro, sobre sustentabilidade, empresas e publicidade. Então, nessa primeira etapa, eu coloco no centro, como aqui, como eu disse a vocês, a tempestade de ideias, colocar no centro do esquema a minha ideia principal e depois colocar ideias paralelas ou subtemas. Como então, passando para o planejamento de ideias? Novamente, o que eu sei, minhas dúvidas e minhas suposições. Ou seja, o que eu sei quanto à ideia de marketing e marketing ambiental?
cuidado com o meio ambiente, o consumo responsável, sistema de produção e consumo, responsabilidade com a imagem da empresa, produtos ecológicos, reciclagem e reutilização desses produtos. Sim? Quais seriam as minhas dúvidas? Que estratégias de comunicação as empresas utilizam para o cuidado do meio ambiente? Então, como eu utilizo esse marketing ambiental? Como o marketing ambiental pode ser utilizado na comunicação estratégica da empresa? Então, outras perguntas, outras dúvidas que podem surgir quanto a este tema. E minhas suposições, por exemplo, cada vez é maior a consciência ambiental do consumidor e a busca por atitudes sustentáveis em relação à compra de produtos ecológicos. Ou seja, isso aqui que eu disse no vídeo anterior é o que nós chamamos de tempestade de ideias. Então, eu trago essa tempestade de ideias, que é um conceito que eu já falei, que é do marketing, e aí eu transformo essa tempestade em um esquema, e depois desse esquema eu faço os planejamentos dessas ideias. Como eu planejo? Utilizando o que eu sei, que é o meu conhecimento prévio, as minhas dúvidas, que são os problemas, as dificuldades que surgirão quanto à questão desse conhecimento prévio, e, é claro, as minhas suposições, as minhas hipóteses também que vão surgindo ao longo dessas minhas dúvidas, que seriam praticamente as respostas dessas dúvidas. Bom, galera, agradeço a todos, deixam o seu joinha para nós e também, é claro, se inscrevam em nosso canal. Agradeço, obrigado e valeu!